Gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo começando aqui no canal e hoje eu vou contar pra vocês um pouco sobre a minha última viagem que eu tirei férias, tirei um mês de férias, fiquei 30 dias viajando, 20 dias em Londres e os outros 10 dias, um pouco menos na verdade, eu passei na Ucrânia, fui pra Kiev e fui conhecer Chernobyl, onde teve o desastre nuclear, o acidente. E foi muito legal, muito interessante, eu gostei muito, assim, toda viagem que eu faço eu falo que foi uma das viagens mais legais que eu já fui e essa daí realmente não foge a regra, foi incrível. Mas ao mesmo tempo é uma viagem bem diferente, né, as pessoas ficaram bem curiosas conforme eu ia postando as coisas no Instagram. Eu vi que bastante gente não conhecia muito sobre a história de Chernobyl e como esses assuntos são coisas que me interessam muito, né, eu sou muito viciada em documentários, assim, sobre guerra, desastres, catástrofes, coisas, acidentes nucleares, Coreia do Norte, todas essas coisas assim que são meio chocantes, mas que são a nossa realidade, são coisas assim que realmente me interessam muito. Então essa viagem é uma viagem que eu queria fazer há muitos anos. Sabe aquela viagem assim, era o meu sonho, eu realmente queria muito ver pessoalmente tudo aquilo que eu li sobre, que eu assisti documentários sobre a minha vida inteira. Mas ainda que esse fosse um sonho bem diferente, era um sonho pra mim, mas eu realmente não achei que eu fosse conseguir realizar isso, assim, eu achei que seria algo muito inatingível, então foi realmente gratificante pra mim. Eu sei que pra muita gente está longe de ser um destino assim que a pessoa escolheria pra viajar, mas era uma coisa que eu queria muito e eu fiquei muito feliz de fazer isso e compartilhei bastante no Instagram. E eu deixei uma foto lá pra quem tivesse dúvidas sobre a Ucrânia, sobre Kiev, sobre Chernobyl, sobre essa parte da viagem, porque Londres, assim, muita gente já foi pra Londres, né? Todo mundo conhece alguém que já foi pra Londres. Então eu acho que é mais fácil tirar dúvidas, ninguém tem tanta curiosidade, né? Não é nada tão exótico, inusitado. Então eu deixei uma foto lá e coloquei pro pessoal fazer perguntas sobre isso. Então eu vou responder as perguntas agora, depois eu posso fazer um post no blog também com detalhes. Se você tiver alguma dúvida que eu não respondi, pode colocar aqui embaixo no box de informações que eu respondo. Eu posso demorar um pouquinho pra ir atrás da resposta, mas eu respondo tudo. E além disso também eu vou deixar no box do vídeo tanto o link do hotel que eu fiquei, quanto o link do lugar que eu comprei o meu pacote pra Chernobyl, porque eu fui com uma agência, assim, eu comprei esse dia em Chernobyl com um guia explicando tudo, me levando em todos os lugares, é a única forma de entrar lá, na verdade. Vou deixar aqui o link da companhia aérea que eu comprei a minha passagem, que é a passagem mais barata provavelmente que vocês vão encontrar na vida de vocês, de Londres pra Chernobyl. Então, ainda que eu não saiba pronunciar muitas coisas em ucraniano, muitas coisas quer dizer nada, os links vão ajudar vocês. Ah, antes de qualquer coisa, sempre que eu viajo sozinha, né? Mas dessa vez, assim, fugi um pouco da regra e quem foi pra Chernobyl comigo, gente, foi o Jorge Vacabarra. Antes estava o Pedro e o Jorge, né? Os dois estavam comigo em Londres. Mas depois o Pedro teve que voltar pro Brasil e o Jorge topou ir comigo pra Kiev. Essa coisa muito louca, eu fiquei muito feliz. E foi muito legal que a gente teve essa experiência junto, então toda a experiência que eu vou contar pra vocês, eu estava acompanhada, tá? Eu não fiz nada sozinha lá, realmente eu acho que eu não fiz nada, tipo, no máximo eu fui no mercado sozinha. Então só pra vocês conseguirem visualizar melhor as coisas, tá bom? A primeira pergunta que a Coquinha fez é por que você não se interessou em fazer um vlog? Pergunto porque amo o modo como você transmite informações. E o fato de não ter vlog pra mim, que amo viajar o mundo, foi visto como uma tristeza, um lugar de uma cultura tão rica, queria ter conhecido primeiro pelo seu olhar. Eu fiquei, super lisonjeada, assim, com esse comentário, assim, de verdade, fiquei muito feliz que vocês gostem do meu conteúdo. Mas eu fiquei muito na dúvida, inicialmente, assim, eu levei câmera, levei tudo, e eu até pensei, assim, antes de sair do Brasil, eu pensei, pra mim era uma certeza que eu ia fazer vlog em Chernobyl. Era uma coisa que eu realmente queria. Mas daí eu fiquei lembrando, né, porque eu acho que várias das coisas que eu quis muito fazer na minha vida, eu prefiro não gravar vídeo quando eu de fato faço, porque eu acho que eu consigo aproveitar muito mais o momento, sabe? E assim, por mais que tivessem informações interessantes e coisas interessantes pra eu mostrar pra vocês de Chernobyl, eu acho que as fotos que eu coloquei no Instagram, que eu coloquei nos destaques dos stories, com toda a história, assim, eu coloquei bem detalhado, assim, nos destaques dos stories do Instagram. Se você se interessar em ver como é que é, assim, os lugares, ou ter realmente informações históricas, eu realmente acho que eu consegui fazer um guia bem legal, assim, desse passeio lá. Aí eu acho que eu consigo passar melhor, assim, e ao mesmo tempo eu consigo ter a experiência toda. Aí no fim foi a melhor decisão que eu fiz, assim, porque ia ser muito difícil gravar esse vídeo lá. Assim, tava nevando muito, era muito difícil de andar, assim, andar, eu acho que foi a maior dificuldade desse passeio. Assim, eu nem tive que andar muito, porque a gente fazia os maiores trechos com a van,
mas tava nevando demais, assim, era muito difícil não escorregar e o vlog não ia ficar legal. E ao mesmo tempo eu tenho muito medo de ir em lugares assim tão importantes, sabe? Onde realmente pessoas sofreram, onde coisas muito ruins aconteceram. Eu tenho muito medo assim de soar desrespeitosa, sabe? De alguma forma, ou falar alguma informação errada. Não sei, também eu fico com receio de atrapalhar, assim, não tava só eu e o Jorge, né? Tava tipo eu, o Jorge, a Guia e mais um grupinho, aí eu fico com medo de atrapalhar o grupo. Quando você tá viajando, você quer ver, ai, se realmente, tipo, pegou o melhor enquadramento, ai, o vídeo está focando, ai, ela não está estourando. Então, assim, ia virar muito sobre o vídeo e no fim eu acho que eu não ia absorver nada. Então eu preferia absorver as coisas para ter essa história pra mim e pra poder contar ela melhor pra vocês, assim. E daí o resto da viagem eu não gravei vídeo mesmo porque eu tava, tipo, muito cansada. Eu não sei nem, tipo, eu acho que fazia uns 3 ou 4 anos que eu não viajava pra um lugar e não gravava vídeo, sabe? Que eu não ficava trabalhando no lugar. Foi a primeira vez em 4 anos que eu tive realmente férias, assim, porque eu ainda viajei no período, assim, tipo, Natal e Ano Novo, então as coisas aqui no Brasil não funcionavam, eu mal tinha e-mail pra responder, isso foi muito importante, assim, gente, tirem férias quando vocês puderem, porque eu tinha muito mindset de, ai, não importa, porque eu gosto tanto de viajar, eu gosto do meu trabalho, sabe, eu gosto das coisas que eu faço, que se eu estiver viajando, eu posso fazer isso a qualquer momento, e realmente, eu gosto muito de trabalhar remoto, eu funciono muito bem com isso, eu super consigo, mas, cara, a experiência de ter férias e de não ter que me preocupar de ah não, mas vai dar pra gravar lá, ah não, mas o cartão da memória vai ficar cheio, eu tenho que passar o cartão da câmera pro computador, tenho que carregar a bateria, não tem que pensar em nada, realmente só curtir o momento, foi muito legal, assim, muito especial, mas obrigada, eu fiquei muito feliz também de saber que de certa forma vocês sentiram falta dos meus vídeos. Daí a Ana Elisa Dota, ela perguntou, vocês tiveram contato com os moradores da região? Li Vozes de Chernobyl e esses depoimentos foram os que mais me tocaram. Então esse livro, gente, se você se interessa por Chernobyl, ele foi, assim, acho que o mais assim, que eu li, assim, tipo, eu acho que se eu tivesse ido pra lá sem ter lido esse livro antes, eu acho que a experiência não teria sido tão incrível, porque, assim, lógico que nos documentários, na TV, assim, nos jornais, né, sei lá, todo mundo que já teve algum contato com um desastre sabe que é uma coisa muito triste, que foi um absurdo a forma como tudo aconteceu. Eu expliquei bem isso nos stories também, que estão lá no destaque. Me segue no Instagram aqui embaixo, então só entra no Instagram e ver os stories, não tem problema. Mas, assim, depois de ver esse livro, assim, você vê os relatos das pessoas que realmente passaram por aquilo. Gente, é muito surreal, cara, assim, o ser humano realmente é uma coisa que tem que ser estudada, porque tipo, é impressionante, assim, tem histórias muito tristes mesmo. Eu, sinceramente, não vou ficar falando pra vocês as histórias, detalhes, vou indicar pra vocês lerem o livro, porque tem coisas muito pesadas, assim, tem coisas que eu não tenho coragem de, tipo, quando a pessoa me pergunta, de eu simplesmente contar, porque é bem pesado. Eu acho, sinceramente, que Chernobyl é a coisa mais pesada, assim, a coisa mais chocante que eu já tive conhecimento sobre, assim, eu gosto muito fascinada por ler coisas sobre a Coreia do Norte, sobre outros desastres que já tivemos naturais, ou então desastres nucleares, como Fukushima, que eu também fui, mas, meu, cara, Chernobyl é outro planeta. E só que, assim, eu realmente não tive contato, não tive contato com nenhum morador, não tive contato, acho, com quase ninguém, assim, só com os guardas, assim, mesmo com as pessoas que hoje em dia trabalham em Chernobyl, porque, né, ainda tem outros reatores, ainda tem umas outras coisas lá que funcionam, e tem pessoas que vão trabalhar lá, até para poder manter o lugar seguro, sabe, para ter certeza que tá tudo funcionando da maneira mais segura possível para aquilo, para a situação não sair de controle, para o lugar, assim, continuar tendo uma certa manutenção. Então, assim, eu tive pouquíssimo contato, mas meio que com as pessoas que elas faziam o controle da sua entrada só e da sua saída lá. E acho que só, no restaurante também, que tem um restaurante lá dentro onde eu almocei. Também acho que tive contato muito básico, assim, você não consegue conversar muito com as pessoas. Mas, o que acontece, né? Eu sei que a gente vai chegar nessa pergunta, mas a barreira de idioma lá, assim, é muito difícil. Eu não sei falar nada de ucraniano, também falha minha, né, ir para outro país, de outras pessoas, eu não saber falar nada no idioma deles, porque realmente eu ainda tentei aprender as coisas básicas, tipo, ai, por favor, obrigada, bom dia, só que até isso, cara, era muito difícil. Então, como eles não falam inglês, assim, a maioria das pessoas não sabe falar,
ficava essa dificuldade. Não tive contato com ninguém, mas eu acredito também que essas pessoas que moram ainda em Chernobyl, que assim, a área de exclusão, ela é muito grande, assim, ela é surrealmente grande, sabe? São tipo várias vilas, assim, várias pequenas cidades que hoje em dia são excluídas. Então essas pessoas, elas não moram assim nos lugares mais turísticos, sabe? Elas não moram assim do lado do reator ou do lado das coisas famosas da cidade de Pripyat. Então elas moram tipo onde elas moravam antes, sabe? Em zonas mais afastadas. Então não é fácil, assim, eu não acho, talvez seja, na verdade, muito difícil, muito improvável que você consiga de fato ter contato com alguém. Acho que é bem difícil. A Isabela Porto me perguntou como é a questão financeira, valores, nossa moeda em comparação com a de lá, gastos, e o que acha que valeu a pena ter gastado um pouco mais caro, coisas que foram bem em conta. Ela quer saber um pouco como que foi a vibe dinheiros, e essa era uma grande curiosidade minha, porque eu sabia que ia ser muito barato, mas né, muito barato pra quem? Muito barato pra um europeu, muito barato pra gente, mas cara, eu acho que foi o lugar mais barato que eu já fui na minha vida. A Ucrânia era um lugar que várias vezes eu me sentia rica. Sentia que eu podia fazer o que eu quisesse na Ucrânia. Gente, é muito incrível ir pra ser num lugar assim que as coisas são baratas. Lá o dinheiro chama grivnia e 100 grivnias equivalem a mais ou menos 14 reais. Só que não é aquela coisa assim, igual no Japão, sabe? Que, ai, mas daí as coisas custam tipo 3.000 ienes, entendeu? Não é assim. É lá, por exemplo, eu conseguia almoçar em bons restaurantes com 30 reais, entendeu? Eu conseguia pagar corridas de Uber, assim, de 20 minutos, com 10 reais, sabe? Tipo, 7 reais. Então as coisas, elas realmente eram muito baratas, assim. Eu só andei de metrô uma vez lá, porque eu queria ir na estação mais funda do mundo. E que era bem interessante porque era realmente muito funda, você tem que fazer esse passeio se você for pra lá. Pra você ter noção, assim, o ticket do metrô lá é equivalente a 80 centavos, assim, as distâncias são bem longas, eu achei bem organizado o metrô, mas não valia a pena, sabe, como tava nevando muito, assim, é aquela função, né, de eu tenho muito medo de escorregar. Sempre eu tenho muito medo de cair, assim, eu tenho medo de cair, é um medo idiota, mas eu tenho medo de cair andando. Então essa questão da neve, ainda que eu ame neve, meu sonho seria morar num país que neva mais que tudo, é um pouco complicado. Então eu ficava pegando Uber pra tudo, porque chegava uma hora que a gente cansava muito de ficar andando naquela neve fofa, assim, de afundar. E era muito barato, muito barato. Eu só não comprei, assim, não fiz compras, porque, assim, sinceramente, o estilo deles, as coisas que tinham pra vender lá, assim, nada era muito do meu tipo, sabe? Nada era muito do meu jeito. Mas eu comprei muita pasta de dente, que eu amo comprar pasta de dente. Comprei muito chocolate, que, gente, lá tem uma marca que chama, não sei como é que fala direito, mas escreve Rochen, com SH, que antes chamava, tipo, doceria do Karl Marx, sabe? Um negócio assim, porque é super soviético. Só que daí, de poucos anos pra cá, eles deram um rebranding, né? Porque a União Soviética já não tá mais bombando muito, então era um lugar, assim, super histórico, super legal. E eu amei os chocolates e, cara, assim, tirando, tinha uns chocolates mais bonitões, assim, de souvenir, assim, que tinha, tipo, paisagens da Ucrânia, embalagens mais legais que eu trouxe até de souvenir, porque eles eram pequenos, eles cabiam na minha mochila. Porque isso é um detalhe também, gente, eu fui pra Ucrânia com uma mochila. Fui pra um lugar que fazia menos 15 graus negativos, tirando, eu acho ainda que a sensação térmica era bem mais baixa, com uma mochila da Kanken básica, assim, eu sobrevivi. E ainda trouxe souvenirs. Mas tirando esses chocolates bonitões, assim, sei lá, uma barra de chocolate normal, incrível, era tipo R$ 1, sabe? Umas coisas meio surreais. Então eu acho que é muito legal isso, porque ainda que seja um destino meio exótico, que às vezes as pessoas ficam ponderando ir ou não, se você já tá na Europa, você não vai gastar muito dinheiro pra ir pra lá, porque as coisas lá são muito baratas, o nosso dinheiro vale muito, muito mesmo, assim, eu gastei pouco dinheiro lá, sabe? Eu realmente, assim, com 80 reais por dia, eu comia como uma verdadeira rainha, assim, com direito a drink, com direito a sobremesa, aí nos lugares mais caros, assim, bonitos, lugares da moda da cidade que eu ia. 2 restaurantes que eu vou até deixar aqui embaixo o link pra vocês, assim, que eu queria muito conhecer lá. E, assim, que eu via que era um lugar, assim, que as pessoas já achavam um pouco mais fancy, e pra gente, assim, é super o preço do McDonald's. Então, cara, muito, muito, muito incrível, assim, eu fiquei me sentindo rica, vocês têm que ter essa experiência. Daí a Amanda Moraes, ela perguntou, você sabe se já houve ou ainda existe algum projeto para a recuperação dos lugares afetados pela tragédia? Gente, a Maple, ela tá furiosa, tô vendo que ela tá gemendo super porque ela quer dormir, e eu tô gravando vídeo. Então, existe sim,
assim, projetos, mas é uma coisa assim muito a longo prazo, porque o lugar ainda é muito contaminado, assim, por mais que o sarcófago tenha aquela cobertura metálica, que é a maior construção contínua do mundo, assim, ainda que eles tenham feito um super esquema, a ideia é que esse esquema dure 100 anos e quando esses 100 anos passarem, eles vão ter que fazer um outro esquema por cima ainda, sabe? É tipo muito a longo prazo, assim, realmente, pra radiação sair totalmente do lugar, o lugar ser totalmente limpo e seguro, porque o solo tem radiação, a água tem radiação, as plantas têm, assim, é um negócio que... Radiação, cara, é um negócio muito surreal, porque eu fico pensando, eu acho que talvez se eu fosse uma fazendeira, sei lá, uma produtora agrícola, alguma coisa assim na época, eu acho que talvez eu achasse que era um golpe de estado, porque você não vê radiação, né? Você, a não ser que você tá intoxicado de radiação, que você tá, tipo, um contato muito próximo, não parece que é um risco, né? Mas as coisas são bem arriscadas ainda, gente, assim. Eu realmente acho que as pessoas que voltaram a morar lá, eu entendo a posição delas, porque se elas já eram bem velhas, talvez assim os riscos que elas vão sofrer daqui a 30 anos não sejam uma preocupação tão iminente para eles, né? Mas eu não sei, eu acho bem tenso, assim, eu realmente acho que vai demorar bastante para dar para realmente você viver de uma maneira saudável e segura na região de Chernobyl, Pripyat, tudo isso. Aí a Cat Mandinelli, ela perguntou quanto em média se gasta em reais para se hospedar, comer, etc. Daí ela falou que a moeda de lá é desvalorizada, mas ela queria saber as coisas em dinheiros e tal. Basicamente o que eu respondi já, mas ela falou também de hospedagem. Então, assim, isso a gente ficou bem na dúvida, porque se você joga no Booking, assim, tipo, Kiev, é muito estranho, sério, assim, é, tipo, muito diferente, assim, o conceito deles, eu acho, de coisas luxuosas, sabe? Porque você olha as fotos, você acha muito estranha a decoração, foi bem difícil de escolher esse hotel. Assim, ou você escolhe hotéis que são super caros, assim, né, que são hotéis de rede, assim, sei lá, tipo, ai, tinha uma parte mais luxuosa lá que tinha, tipo, alguns hotéis assim, de rede tipo Hyatt, mas daí ficava tipo um pouco caro e a gente realmente queria não gastar muito nessa parte da viagem, porque a gente já ia gastar muito dinheiro em Londres, mas a gente ficou num hotel incrível, assim, incrível. A gente escolheu a localização, vou ser bem sincera pra vocês, como a gente não conhecia nada na cidade, a gente não queria tão no centro, a gente escolheu a localização, um hotel que era perto da igreja, mas a gente escolheu um hotel que era muito legal, assim, realmente as pessoas no hotel, elas não sabiam falar inglês direito, uma ou outra, mas eles se esforçavam muito, eles eram muito simpáticos. E a gente pegou o melhor quarto do hotel, assim, a gente falou, não, já que esse lugar é barato, a gente vai arrasar. E daí a gente pegou o melhor quarto que tinha no hotel e era realmente muito bom, porque tinha uma sala, que é mais ou menos o tamanho do meu quarto, assim, e o meu quarto é muito grande. É, tipo, esse pedaço aqui que vocês estão vendo tem mais 2 vezes isso, então era uma sala boa. O banheiro, gente, era imenso, imenso, imenso. Tinha uma jacuzzi, assim, daquela redonda, que dá pra, tipo, 2, 3 pessoas, sei lá. E tinham 2 sofás, tinha TV, a TV girava pra um lado, pro outro, o chão aquecia, o toalheiro aquecia, tinha ar-condicionado, tipo, 2. Tinham 2 camas kings, era muito incrível, assim. Daí eu e o Jorge, a gente dividiu esse quarto. E em uma semana de hospedagem, a gente gastou R$ 700, assim, tipo, R$ 100 a diária de um hotel que o quarto era muito maneiro, assim, as dependências do hotel eram bem simples, mas tinham muitos restaurantes e cafés legais perto, o metrô era do outro lado da rua, essa loja de chocolate que tem várias unidades tinha uma também 2 quadras, a localização era ótima, assim, era do outro lado da ponte, assim, tipo, porque eu tenho aqui o centro da cidade, daí tem uma ponte, e aqui tava o nosso hotel, mas eu amei, assim, eu super recomendo pra vocês. E o preço é muito bom e, assim, realmente tem acomodações ainda mais baratas nesse hotel, porque, né, se você pode ficar no melhor quarto do hotel por R$ 700, eu acho que é uma experiência que você pode ter. O Alan Félix, ele perguntou ainda o valor da passagem de Londres para Kiev. Assim, sinceramente, eu acho que isso varia muito. É que eu tinha um sonho muito aleatório, que eu queria algum dia na minha vida voar de Ryanair, ou Ryanair, não sei. Mas é assim, eles se vendem como a companhia aérea mais barata do mundo. E eu não sei, eu sempre via na internet ou em filmes, sabe, em coisas assim, as pessoas assim, muito mochileiras, sabe, que viajam o tempo inteiro. Essas pessoas que passam 4 meses na Europa e conhecem todos os países, sabe, e eles iam de Ryanair, então eu queria ter essa experiência também. E daí eu falei pro Jorge que eu queria isso, mas assim, realmente é econômico, sabe, tipo, você noção, você tem que imprimir o seu cartão de embarque em casa, que senão eles vão te pagar, vão te cobrar quando chegar lá pra imprimir o cartão de embarque.
não tem TV, o banco não reclina, assim, tipo, é bem assim, tipo, qual é a forma de fazer a passagem de avião ser mais barata do mundo? E eles, assim, realmente, esse é o tema deles. Eles querem que seja muito barato e eles mostram pra você, assim, coisas que... pequenos luxos que você pede, mas que você economiza por isso. E eu achei que a experiência valeu, até porque era um voo muito curto. Assim, eles só voam pra lugares específicos ali da Europa, assim, não tem nenhum voo da Ryanair, eu acho que dura, sei lá, mais de 5 horas. O nosso durou 2 horas e 50 minutos, foi um voo rapidinho, então foi bem de boa. E a minha passagem e a do Jorge, assim, as duas deu R$700 também. Tudo R$700 essa viagem, R$350 cada passagem. E a gente ainda comprou, assim, pra ir pra Ucrânia, pra ir pra Kiev, no dia 2 de janeiro, que depois a gente descobriu que não era, assim, o dia mais barato, porque as pessoas, muita gente passou, assim, as festas de fim de ano em Londres, estava voltando pra Kiev nesse dia, tanto que o avião estava bem cheio. Mas mesmo assim, eu achei eles bem organizados, assim, tipo, não teve aqueles bafões, assim, de overbooking, sabe? Ainda que eles sejam, assim, bem baratos, eu achei bem digno o serviço. E valeu muito a pena, gente, para onde eu for, que tiver voo da Ryanair, se for mais barato, eu vou pegar feliz da vida. Porque o bagulho é louco, mas a economia é real. A Ana Verena perguntou se é muito difícil conseguir se comunicar e se locomover lá, principalmente por causa do idioma, o que eu reparei dos costumes dos moradores da região. É muito doido porque, não sei, eu acho que eu não posso falar muito do que eu reparei dos moradores da região porque eu não tive muito contato com eles, eu só observei, mas eu achei eles, assim, muito parecidos com as pessoas de qualquer cidade do interior, talvez, aqui do Brasil. Eu não sei, eu me senti, em alguns momentos, me senti meio no interior, mas o que eu acho também que eu não posso super levar em consideração, porque eu fui na semana que é uma das semanas mais frias para eles, então, assim, ainda que lá seja um país frio, eles têm dias no verão muito gostosos e quentes e ensolarados, então eu acho que no inverno todo mundo já fica mais, né, retraído, então talvez não seja normal, mas eu não achei eles muito simpáticos, tá bom, gente? Assim, vou ser bem sincera, e eu tenho uma amiga, a Lígia, maravilhosa, que a família dela é ucraniana e ela já tinha me advertido disso, que assim, simpatia, assim, não é exatamente o forte do ucraniano, sabe? Assim, eles são muito secos, muito ríspidos, assim, muito diretos. E eles não falam inglês também, assim, eu conheci poucas pessoas, assim, tirando a nossa guia, que levou a gente pra Chernobyl. Tinha na igreja 2 pessoas que falavam inglês, que eu fui na Rio de Kiev lá também conhecer. Tinha pouca gente, assim, no máximo as pessoas falavam o básico para atender você num restaurante, mas mesmo assim era um atendimento bem ríspido, assim, não era aquela coisa tipo, eles super vão ficar conversando em inglês com você, assim, eu não tive essa experiência, mas não sei também, né, talvez se eu estivesse sozinha, eles tivessem, todos os ucranianos falassem, não, vamos conversar com aquela menina que tá sozinha lá. Mas como eu tava conversando com o Jorge em português, talvez eles já tenham, tipo, sabe quando você vê, assim, que a pessoa... Eu tava familiarizada, mas eu achei que eles não são muito simpáticos não, assim, se eu fosse falar de um lugar que eu já fui que as pessoas realmente não são simpáticas, não são calorosas e não tem hospitalidade, não atendem bem o público, eu acho que esse lugar estaria no meu top 5, viu? Porque o que mais me incomodou, pessoas no dia a dia e tal, beleza, elas são ocupadas, mas no museu, sabe, assim, lugares para turistas, sabe, lugares que geralmente recebem muitos estrangeiros, foram onde nós tivemos o pior tratamento. Daí isso me deixou um pouco bolada, sabe? Porque era difícil, assim, comprar ticket de museu, essas coisas. O pessoal lá não tava pra brincadeira, não. Eles eram bem grossos, mas enfim, né? Também, assim, nada que eu tenha, tipo, detestei os ucranianos. Eu acho que se eu soubesse falar o idioma deles, né? Talvez se eu fosse uma pessoa que eu tivesse estudado com antecedência e ter aprendido, teria fluído melhor a coisa. E assim, me locomover foi fácil, porque eu fazia quase tudo de Uber, mas o metrô lá também era fácil de usar. Só que assim, é muito difícil ler, cara, porque às vezes você tem certeza que é uma coisa, daí a outra, daí uma letra troca pela outra, assim. Eu realmente, no fim da viagem, a gente tava começando a ficar esperto, assim, de bater o olho e saber mais ou menos o que tava escrito ali. Tipo, se você me falar, procura tal coisa, eu sabia, sabe, olhando aqueles lindos desenhos, o que era a coisa que eu tava procurando, mas é bem difícil, foi a primeira vez assim que eu fui pra um lugar que eu realmente não entendia nada. Porque mesmo da primeira vez que eu fui pro Japão, que eu não entendia nada de japonês, no Japão tem muita coisa escrita no nosso alfabeto, sabe? Tem muita coisa que eles escrevem em inglês, tem muita coisa que você bate o olho e você consegue identificar super. Lá não tem isso, assim, lá eu não sabia olhar uma loja e saber se era tipo
corpo de bombeiros, farmácia ou restaurante, sabe? É tipo nesse nível. Teve lugar que a gente ficava na dúvida e ficava, meu, que estabelecimento que é esse, sabe? Mas ao mesmo tempo foi isso que me fez gostar da viagem, sabe? Foi a melhor parte pra mim, porque eu gosto muito quando eu vou num lugar que eu realmente sinto que eu tô fazendo uma coisa muito diferente, que eu tô absorvendo culturas muito diferentes, que são pessoas muito diferentes. Eu gosto muito disso. Eu acho que se não fosse tanto assim, eu não teria gostado tanto da viagem. A Ana Beatriz perguntou qual é o tempo máximo que eu posso ficar e o quão perto eu cheguei do reator. Eu acho que ela tá perguntando então de Chernobyl. O tempo máximo que eu posso ficar, assim, como turista, são 5 dias. Tem hotel lá, você pode reservar esse hotel e ficar lá, mas daí é um pacote diferente, porque tem que ter guias que possam ficar lá com você esses 5 dias. Mas sinceramente, não tem o que fazer, gente. Assim, você tem que ter um fetiche muito estranho de turismo pra ficar lá 5 dias, porque não tem tanto o que fazer. Tipo, eu fiquei lá um dia inteiro e eu vi tudo. Talvez eu até dormiria lá um dia pra falar, ai, fui no hotel em Chernobyl, sabe? Gravar um vídeo, alguma coisa mais assim. Dá pra ver tudo, sabe? Em um dia, assim, realmente todas as coisas que eu acho que realmente queria ver, que eu via nos documentários, ou que eu via nos sites, nas coisas, nos livros, tudo que eu queria ver, eu vi, assim, eu matei todas as minhas curiosidades. Então acho que não tem motivo para você ficar mais do que isso. E, assim, o mais perto que eu cheguei do reator foi ficar do lado da cúpula que fizeram nele, da construção metálica dele. Mas, assim, caso você tenha algum interesse em ver um reator, tem algumas agências, tipo essa agência mesmo que eu fechei o meu pacote. E aliás, gente, o pacote, eu acho que ninguém perguntou o preço, mas convertendo ficava muito barato, assim, o meu dia inteiro em Chernobyl, com alimentação, com transporte, com tudo, ficou R$ 200. Então, assim, é bem acessível esse passeio. Essa viagem inteira é acessível, é que não é muito acessível você sair daqui do Brasil e ir pra lá fazer essa viagem, porque a passagem de avião é muito cara, tipo 4, 5 mil reais. Mas se você já estiver na Europa fazendo alguma coisa, eu acho que vale a pena, assim, dar essa alongada, porque é culturalmente, historicamente, muito interessante. Mas enfim, se você tiver interesse em ver como é um reator, você não vai poder, né, chegar perto do reator que infelizmente explodiu, porque é muito perigoso ainda. Lá dentro ainda tem muita radiação concentrada, assim, é tipo, não tem como. Mas ainda tem reatores bem parecidos com aquele funcionando bem perto, na verdade. E tem algumas agências que você consegue, assim, combinando com bastante antecedência, ver pequenos grupos que conhecem reatores em funcionamento ainda. Daí é uma coisa que você consegue ver e é realmente bem parecido com o de Chernobyl. Isso que pra mim é o mais surreal, assim, porque, assim, tem muita fonte de energia nuclear ainda na Ucrânia. Muito, assim, perto de Kiev, a minha guia falou que tem 25 reatores ativos. E eles ficam falando assim, tipo, os ucranianos, eles são muito certos, vários deles, inclusive a guia me falou que é uma energia muito segura, que é uma energia muito limpa, que é chato quando dá errado, mas que é muito seguro. E assim, pra mim é muito inconcebível, sabe? Daí eu fiquei muito reflexiva, assim, porque eu não esperava, sabe, que eles ainda insistissem nessa tecla. Eu sabia que tinha um reator ou outro, mas eu não sabia que eram tantos. E eu não sabia que a população, assim, claro que eu não vou generalizar, porque provavelmente tem gente que pensa como eu, mas eu acho que eu, no lugar deles, nunca mais faria isso. Eu teria ficado muito traumatizada, então eu fiquei muito chocada que eles não ficaram. Mas enfim, se você tiver vontade de ver como é um reator, ainda tem como. A Michelle Cristina perguntou por onde começar, como que eu fiz o planejamento da viagem. Então, Michelle, essas viagens muito diferentes, assim, que eu faço, geralmente são viagens que eu quis fazer elas por muito tempo, assim, muito tempo. Tipo, acho que a minha viagem, assim, dos sonhos, assim, total, que eu ainda não fiz, é ir pra Coreia do Norte, né? E, assim, só me falta dinheiro, gente, porque eu já sei tudo que eu tenho que fazer pra ir pra lá, já sei onde que eu tenho, qual que é a agência de viagem que eu tenho que ir na China, já sei a frequência que saem os voos pra Coreia, já sei quanto que custa, já sei a documentação, assim, eu já sei tudo. Eu fico muito pesquisando sobre essas coisas quando eu quero fazer elas, então eu meio que já tinha essa viagem planejada na minha cabeça, mas como também era uma viagem bem de férias pra eu descansar, eu não sabia, assim, muitos lugares, nem em Londres. Em Londres eu não tinha, sabia que eu queria ir nas galerias de arte e em alguns museus. Mas só, sabe? Então eu sou muito, tipo, tinha a grande coisa, que era Chernobyl, e que eu sabia que eu queria fazer e que eu não queria deixar pro fim da viagem, porque se desse alguma coisa errada, eu não podia correr o risco de ir pra lá e voltar sem ter ido pra Chernobyl.
Então isso pra mim era muito óbvio que, no segundo ou no terceiro dia em Kiev eu já tinha que ir em Chernobyl, porque se falhasse, eu ia no terceiro, e se falhasse, eu ia no quarto. Eu fiquei muito com essa noia quando eu fui pra zona desmilitarizada, pra aquela zona que tem entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte. Quando eu fui pra lá, acontecia muito isso, assim, você comprava um negócio e reservava tudo com uma super antecedência, tipo, pra quarta-feira. Daí chegava na quarta-feira e falava, não vai dar pra ir, por causa dos militares, por causa de não sei o quê. E daí tinha gente que, tipo, que ia ficar 3 dias, sabe, na cidade só pra ir nesse negócio, que perdia a viagem. Daí eu ficava, tipo, fiquei muito tensa com isso. Então é uma dica que eu dou pra vocês, ainda mais se você for no período de inverno, assim, igual eu fui. Sei lá, vai que tá nevando muito, vai que acontece alguma coisa. Tenta, assim, não deixar por fim da sua viagem. Mas basicamente, assim, como que eu planejei a viagem? Eu sentei, comprei passagem, escolhi o hotel, assim, meio que nessa loucura, meio sem saber. Até a hora de chegar no hotel, a gente tava meio na dúvida, tipo, nossa, mas o hotel é tão legal, será que é isso mesmo? E daí com a passagem, com o hotel e com o passeio de Chernobyl, passeio, é meio estranho falar passeio, né, parece que é uma excursão feliz. Mas e com o tour de Chernobyl fechado, meio que a gente deixou pra ver o que rolava. Eu sabia que teria, tipo, museu, coisas assim, que eu gostaria de ir lá. Sabia que eu queria ver muita coisa do dia a dia, mas uma coisa que ajudou muito a gente foi que assim que a gente chegou lá, a gente foi numa livraria. E assim, essa livraria, por sorte, e assim, gente, agora eu vou ser bem sincera, eu nunca vou lembrar o nome da livraria. Então comprem por antecedência, tipo no Amazon, no eBay, alguma coisa assim, ou peçam pro hotel de vocês ajudarem vocês. Mas a gente achou esse livro aqui pra vender, que chama Awesome Kiev, e ele tá em inglês, e assim, ele foi super barato, olha, foi 154 hryvnias, então ele foi uns 21 reais. E ele tem, tipo, todas as coisas mais legais que você tem que fazer em Kiev. Muitas coisas, assim, vou falar pra você que não são muito legais, porque são, assim, são coisas muito típicas deles, mas são coisas que você não vai fazer de fato, assim, tipo, tem, por exemplo, aqui, esse é um bom exemplo. Tem, sei lá, um lugar, tipo uma praça pra você fazer exercício físico, que é uma coisa muito típica e tal. E daí tem a foto aqui do cara fazendo, tipo, você não vai fazer isso, sabe? Provavelmente, eu acho. Mas as coisas mais legais que a gente fez, assim, tirando pra Chernobyl, a gente descobriu com esse livro. Eu comprei um e o Jorge comprou outro. E daí, todo o nosso tempo livre, a gente dedicava a ler esse livro. Claro que o Jorge saiu muito melhor que eu, ele leu o livro inteiro antes da gente terminar a viagem. Mas daí também eu cheguei uma hora que eu só queria descansar mesmo, porque eu sabia que ele ia estar fazendo essa função melhor que eu. Mas assim, a gente foi, eu juro pra vocês, gente, eu acho que algumas das exposições mais legais que eu vi nos últimos 5 anos, eu vi em Kiev, assim, tipo, tinha um lugar chamado Arsenal, que era incrível, que era uma galeria muito legal, com exposições muito legais. Tinha uma exposição sobre o Maidan muito atual, assim, e eu pirei, sério, foi muito legal. A gente foi numa galeria também, queria lembrar o nome da galeria, porque eu não sei se chama Pichunk, é tipo nomes ucranianos, né, gente, eu vou achar. Pichunk Art Center, sério, gente, você tem que ir nesse lugar, assim, é tipo muito incrível. São, tipo, sei lá, uns 4 ou 5 andares, só com exposições diferentes, assim, sério, muito legal. Tinha um café no topo também, mas a gente não foi no café. E ficar do outro lado da rua do mercado municipal, assim, de Kiev, que a gente também descobriu nesse livro. Mas, sério, se você gosta de exposições, se você tem um pouco de interesse sobre arte, sobre temas atuais, tenta ir no Arsenal e nesse Pichunk. Claro que as exposições mudam, mas, assim, pelo que eu vi lá, não tem como ter uma exposição sem graça. Eu achei muito interessante isso, porque, de alguma forma, não sei como, porque eu não consegui conversar com eles, mas eu acho que pelo menos, não sei se todos os ucranianos, mas as pessoas de Kiev, elas têm um senso crítico muito apurado. Eu fiquei com essa impressão, assim, mas não chega a ser algo negativo, mas eu achei eles muito inteligentes, sabe? Eu achei eles pessoas críticas. Não sei se todo é uma vibe soviética, eu não sei, mas eu achei, assim, eu admirei isso neles e eu senti muito isso em todos os lugares que tinham arte que a gente foi, sabe? Então eu achei muito legal mesmo. Daí eu acho que vocês deveriam comprar esse livro, assim, e tem de tudo, gente, porque daí tem filmes famosos, tem bailarinos famosos, tem, assim, tudo que é, assim, realmente relevante sobre Kiev tem nesse livro, e daí foi muito legal, assim, que a gente conseguiu fazer, tipo, uma super
imersão cultural. Até algumas coisas, a gente só descobriu aquela doceria Rochen porque fala do Kiev Cake, que é um bolo super diferente, que eu até mostrei no Instagram, nos stories, nos destaques também. Meu, muito diferente, que é um bolo assim que meio que deu errado na Rochen, e daí virou um bolo que eles vendem, é o bolo mais famoso lá, e a gente comprou o bolo. E realmente foi uma experiência bem legal. É um bolo de merengue, assim, pra mim é muito doce, eu não sei. Achei o bolo interessante, não achei nem delicioso, nem ruim. Mas sabe, são coisas assim muito locais, mesmo que sem esse livro a gente não saberia. A única coisa chata é que como a gente foi assim numa semana que em alguns lugares, por exemplo, a gente antes de pensar em ir para Kiev, para a Ucrânia, a gente tinha cogitado ir para a Rússia, que é perto também. Porém, na Rússia, esse período assim, tipo, é que em alguns lugares, em Kiev, por exemplo, o Natal é no dia 7 de janeiro. Então eles ficam meio que vibe feriado, sabe, ainda no começo do ano. Então nessa semana que a gente tava lá, pra eles era uma coisa assim, meio férias, meio feriado, meio curtir com a família. As coisas estavam abertas, mas algumas coisas desse livro que a gente queria ir não estavam abertas nos dias que nós poderíamos. Mas se você for assim no resto do ano, eu acho que você não vai ter essa dificuldade. E esse livro realmente, eu acho que ele deixou a nossa viagem tão interessante. Então eu recomendo que você compre. Mas eu não recomendo que você compre chegando em Kiev, porque a gente achou ele pra vender nessa livraria que eu nem lembro onde fica, porque foi muito por acaso um dia que a gente tava andando completamente ao léu e depois eu nunca mais vi esse livro pra vender em lugar nenhum. Então tenta comprar ele, vou ver se eu acho ele em algum site, tipo Amazon, daí compra ele por antecedência, assim. Logo que você souber que você vai pra Ucrânia, você já compra, tá bom? A Camila Peruzzo fez uma pergunta que é qual foi o lugar que eu mais gostei de ir em Chernobyl. E eu fiquei pensando muito sobre isso, porque eu, a princípio, não sabia responder, eu acho. Mas eu acho que o lugar que eu mais gostei de ir foi numa escola, que é assim, o térreo da escola era normal, mas em cima, assim, no segundo andar, tinha uma quadra, assim, uma quadra poliesportiva, e eu via muitas fotos, assim, eu lembro que quando eu comecei a me interessar assim, mais detalhes sobre Chernobyl, sei lá, uns 10 anos. Eu acho que eu morava no interior ainda, nem morava em São Paulo. Mas eu lembro que eu via muito fotos desse lugar e quando eu entrei nele, pra mim foi muito real que eu tava realizando isso, sabe? Que era uma coisa que, quando eu me interessei, é que eu realmente, gente, é muito bizarro isso, porque eu realmente não achava que eu teria oportunidade na minha vida de fazer essas viagens, sabe? Eu nunca achei que nas férias eu poderia escolher, não, quero ir pra Chernobyl, vai estar perto, posso ir. Tipo, isso não é muito palpável pra mim, sabe? Não era uma coisa que pra mim poderia ser realidade um dia e por isso que eu sou tão grata, sabe, de fazer essas coisas. E eu tento aproveitar cada minuto das coisas porque eu realmente não achava que eu poderia fazer isso. Daí quando eu subi e eu vi que eu tava naquele ginásio, que era exatamente igual a todas as fotos super doidas que eu via, daí caiu a ficha que eu estava lá, foi muito legal. A Gisiane Mota, ela perguntou como foi estar em Chernobyl e o que passava pela minha cabeça vendo toda aquela cidade fantasma. Pra mim, passava exatamente isso que eu falei agora respondendo a pergunta da Ká, que é todas as coisas que eu já tinha lido na internet, todos os documentários que eu já tinha visto, os livros que eu já tinha lido. Tipo, era muito doido pensar, porque eu gosto muito de consumir esse tipo de coisa, né? Assim, eu gosto muito de ler, ver documentários, mas é quando coisas tão surreais assim acontecem, tipo Chernobyl, e depois eu leio sobre estudo sobre, é tão bizarro pra mim que às vezes é difícil de imaginar que realmente aconteceu. Então, ir nos lugares que eu já conhecia, que eu já sabia como que era, de tanto ver livros, de tanto ver vídeo, documentário, cara, foi muito doido, assim, sabe? Porque era exatamente como eu imaginava. Mas então isso fazia com que todas as coisas terríveis que aconteceram lá também fossem exatamente como eram descritas. Então, pra mim, eu acho que foi mais essa reflexão, sabe? É bem interessante, mas é bem doido. Eu acho que vai demorar, assim, muitos anos pra conseguir digerir toda essa experiência. Gente, desculpa o barulho, tá? Aqui a janela tá aberta porque tá muito quente. Estão fazendo, tipo, 30 graus, tá de noite. Então tá muito difícil. A Heloísa, ela perguntou como é o clima da cidade, se as pessoas são felizes e receptivas ou se elas são mais fechadas e introspectivas. Eu respondi isso, né, de certa forma. Então, eu acho que elas são fechadas, mas eu não sei se introspectivas, porque eles eram bem felizes entre eles, assim, eu via que eles eram animados entre eles, mas não animados tipo a gente, assim, não party time. Mas é isso, né, eu acho que não dá pra super, assim, analisar isso com a viagem que eu fiz, porque, cara, eu fui lá num dia muito frio, assim, foi uma semana
que pra eles era excepcionalmente frio, assim, é tipo a semana mais fria do ano, mais ou menos, uma coisa assim. Então, não sei, talvez no verão eles fiquem mais confortáveis, sejam menos fechados, né? Porque até a gente, quando faz frio aqui, olha que aqui nem faz tanto frio assim, a gente fica, né, meio assim, recolhido, meio no nossa. Então, talvez seja algo assim. Assim, ela perguntou, eu vi que você disse que o lugar foi isolado com uma construção e tal, mas radiação contaminou o solo, rio e outras construções ainda tem? Daí ela ficou curiosa. Sim, não tem, tipo, e ela ainda perguntou se era pouquinho. Alguns lugares não é pouquinho, assim, a gente fica com um medidor, né, pra poder medir a radiação das coisas. Na real, eu nem fiquei muito... Você pode, sabe, alugar um medidor pra você, é bem barato, só que eu fiquei, ai, gente, não sei, as pessoas que alugavam o medidor, eu via que elas ficavam muito se arrastando pela parede para ver se elas achavam o lugar que tinha mais radiação. Eu novamente achei que, não sei, a minha experiência não era muito aquilo que eu queria fazer. Mas assim, a nossa guia, ela mostrava pra gente, né, alguns lugares que ela achava, tipo, mais interessante ou que ela teria mais informações a acrescentar, mostrando um baixo ou um alto nível de radiação. E tem lugar que tem bastante radiação, assim, tipo, por exemplo, tem, às vezes, raiz de árvore, ela mostrava que tinha muita radiação. Um lugar, todo mundo que vai pra Chernobyl, gente, tira foto de uma roda gigante, né, porque o desastre aconteceu antes de inaugurar um parque de diversões na cidade. E daí todo mundo tira foto daquela roda gigante, assim, eu acho que é uma das coisas que eu mais vejo fotografarem lá. E, cara, lá é onde, assim, tem mais radiação, assim, de objetos, sabe, que não é solo. Meu, tem muita radiação, assim, tipo, não dá pra você encostar na roda gigante, porque as gôndolas, assim, tinha uma gôndola abaixo que ela ia colocando medidor, é surreal de radiação. E lá, aliás, falando sobre encostar, assim, as regras são muito claras, você não pode encostar em nada, você não pode nem pôr a sua mochila no chão, porque quando você sair de lá, você vai ter que fazer todo um exame, passar por medidores e, tipo, se tiver radiação, você simplesmente não vai poder levar a sua mochila, sabe? Então, isso vale pra câmera, assim, realmente não pode encostar nas coisas, tipo, não pode sentar no chão, não pode pegar frutinha na árvore, não pode fazer nada, você tem que conter as suas mãozinhas. E realmente eles são bem rígidos, assim, com as regras, sabe? Eu via que a guia ficava bem atenta, o meu grupo era pequeno, mas mesmo assim, tinham várias... Sempre tem, né, aquelas pessoas que a mulher tá explicando o negócio e a pessoa tá viajando, assim, mas você sabe que a pessoa não tá viajando porque ela tá distraída, é porque ela está realmente ignorando a pessoa, tipo, bem desrespeitoso mesmo, tinha isso. Mas ela era bem séria, assim, e eu acho que é uma coisa que eles levam bem a sério, e tem motivo pra levar, né, gente? É um negócio, tipo, é óbvio que eram proporções bem maiores, mas no começo, assim, logo que, sei lá, que eles voltaram a abrir a região e tal, as pessoas, elas roubavam, elas entravam lá muito pra roubar coisa. E tem história, sabe, assim, de tipo, ai, cara que roubou cama, tipo, uma beliche pras filhas dele, e as filhas morreram, sabe, porque tinha muita radiação na cama, e ele não pensou nisso. Então tem coisas assim, então eu acho que é por isso que eles fazem, sabe, assim, todo esse controle é bem sério. Mas ainda assim é um passeio seguro, se você seguir todas as regras, é super seguro, porque ela tá com medidor, sabe? E eu já vi na internet, assim, tem algum vídeo que eu assisti que a pessoa tá fazendo tour, e daí inesperadamente, assim, tipo, um lugar que geralmente todo mundo vai no tour, naquele dia está com muita radiação, tipo, pode ser o vento, diversos fatores climáticos podem fazer isso acontecer. E daí meio que o grupo decide, tipo, vocês querem encarar ou vocês querem voltar? Mas mesmo assim, tipo, e no tour que eu fiz, eu andei em tudo, e ainda que todos os lugares, assim, registrem um certo grau de radiação, é, tipo, muito, assim, foi bem saudável, assim, todo mundo perguntou se, passa mal, se eu não fiquei com medo. Antes de eu ir, vários amigos meus ficaram, mano, como você vai nisso, que perigoso, você não tem medo do futuro. Mas, cara, eu não tenho, assim, porque... aquela bem doida, né? Tipo, quando você anda de avião, por exemplo, se você... O voo que eu fiz de Londres pra Kiev, provavelmente o meu corpo absorveu mais radiação do que, sei lá, meio turno do que eu fiquei lá, sabe? Tem radiação em todas as coisas. O problema é que lá o nível é muito surreal, mas se você seguir todas as regras, é um passeio, assim, super seguro, assim, de verdade. Se o seu medo é radiação, vá e siga as regras, porque não tem erro, assim, eles fazem, é tipo muito seguro. Os guias, eles são muito treinados, eles vão lá todos os dias, sabe? Eles não iriam lá todos os dias da vida deles se eles soubessem que ia dar ruim, e eles são pessoas bem inteligentes, então é bem confiável. Daí a Natália Reis, ela perguntou se tem pessoas que moram ao redor de Chernobyl,
E, né, como a gente falou no começo do vídeo, tem aquelas pessoas, assim, que elas voltaram. E tem as pessoas que moram lá uma parte do mês porque trabalham lá. Mas daí tem várias regras, tipo, eles podem ficar 15 dias, mas daí eles saem 15 dias. Ou então eles ficam 4 dias e saem 3 dias. Assim, tem várias regras dependendo do tipo de trabalho que eles fazem. Mas ela perguntou também quanto tempo pra chegar lá. É 2 horas de carro de Kiev. Então eu achei assim bem perto. E daí, pelo menos na van que eu fui, né, dessa agência que eu fui, eles deixam passando documentários, então é bem legal que você chega lá com as informações e com as datas, com as coisas bem fresquinhas, sabe? Assim, pra você realmente observar e tudo que a guia vai contar lá faz muito sentido. Aliás, gente, esse é um passeio que eu não sei se você não fala inglês, se tem como você levar um intérprete ou se tem outras agências que teriam guia em português, assim, isso realmente eu não pesquisei. Mas eu acho que se eu não tivesse prestado atenção nas coisas que a minha guia falou, o passeio teria sido legal, né, porque eu já conhecia muito da história, mas, cara, a guia fez toda a diferença, assim, sério, tipo, se tinha muita gente que não ouvia as coisas que ela falava e ficava lá com o medidorzinho em todos os lugares, mas eu ficava muito atenta. Só era um pouco difícil porque ela sempre ficava falando quando a gente saía da van e tava muito frio. Só que como ela vai lá todo dia, eu acho que ela já acostumou, ela não tava com frio, ela nem colocava a mão no bolso, sabe? Ela ficava de boa sem luva. Então essa era a única parte difícil. Mas as informações são muito legais, assim. Então se você não fala nada de inglês e você não manja totalmente da história do lugar, tenta pesquisar se tem algum intérprete, alguma coisa assim. Daí a Eliane Tonial, ela perguntou qual que é a melhor época para visitar a Ucrânia e Chernobyl. E como que a comunicação com o pessoal, né, do inglês, daí já falei que é fraquíssimo o inglês, assim, não é muito forte. A melhor época, gente, eu fiquei bem na dúvida, porque eu gosto muito de neve, assim, eu gosto muito de frio. E eu fiquei bem feliz com a minha escolha, porque foi uma surra de neve, assim, eu realmente consegui enjoar de neve, assim, não tinha mais graça, sabe? E olha que neve tem muita graça, pra mim não, mentira, ainda tinha graça, assim, eu gosto muito. Mas uma coisa que eu fiquei pensando é que deve ser muito legal ir lá sem neve, porque se você vê fotos de Kiev na internet e se você vê as fotos de Chernobyl, a arquitetura é bem específica, é bem diferente, assim, bem característica, né? As coisas são muito coloridas, assim, tem um visual bem diferente e eu não consegui absorver nada desse visual. Por quê? Porque tudo era um grande amontoado de neve. Lá não é aquele lugar assim que neva, tipo, ai, olha só a neve, daí a neve cai, derrete, é gostoso. Não, gente, é aquele lugar que você tem que escolher onde você pisar, porque senão o seu pé afunda inteiro, sabe? Então, eu não sei, eu gostei, não me arrependo de maneira alguma, mas eu fiquei com vontade de ir pra lá de novo ainda um dia da minha vida. E daí eu quero ir no verão ou na primavera sem neve, porque eu acho que se eu gostei da experiência, se eu gostei do passeio, se eu achei tudo bonito em Kiev, eu vou achar tudo muito mais lindo se eu for sem neve, tudo coloridinho, aquelas igrejas, aqueles lagos, aquelas coisas todas, assim, na sua forma mais viva, digamos assim. E Chernobyl, eu acho que deve dar pra desbravar mais as coisas, sabe, sem a neve, porque realmente a neve faz tudo virar um campão branco, assim. É que eu já sabia onde ficavam mais ou menos as coisas, eu já sabia mais ou menos as coisas assim que iam ter, e daí realmente não frustrou nem um pouco a minha expectativa, mas seria um passeio mais agradável se não tivesse assim tão frio e assim tanta neve. E outra coisa também que tem que considerar é porque se você vai, assim, você tem que ir pra lá com coisa de manga comprida. Você não pode, tipo, ir de regata, sabe, de short, você tem que ir, tipo, calça, tênis e camisa de manga comprida. É que eu acho que no calor lá, deve fazer calor, mas não deve ser igual aqui. Mas é uma coisa pra você ponderar, que se você for no super verão, realmente vão ser dias lindos. Mas em Chernobyl vai ficar um pouco quente, eu acho. Vai ser um pouquinho difícil, porque lá é sol, né? Muita coisa que a gente vai é área aberta, você entra nos prédios, mas muita coisa é aberta. Então eu acho que tem, né, o bônus e o ônus. Mas eu gostaria de ir de novo lá. E eu acho que se você quer ir lá só uma vez na sua vida, se você não quer ir mais que uma vez pra sua vida na Ucrânia ou Chernobyl, vá numa época que não tem neve. Eu acho que a experiência deve ser mais completa, assim, acho que deve ser mais incrível. Daí a Lucy Stein, gente, ela fez uma pergunta que de certa forma se repetiu algumas vezes, assim, tipo, eu vi que tem outras pessoas que perguntaram coisas parecidas, tá? Então vou responder bem completa. Que é, ficou emocionada, chorou em algum dos pontos visitados? Se sim, o que você estava sentindo. E eu vi que muitas pessoas perguntaram assim, o que eu estava sentindo, se eu chorei.
e onde eu chorei, assim, gente, eu sou muito doida porque eu não choro muito com essas coisas, assim, tipo... Na verdade, eu não sei se eu já chorei alguma vez. Eu acho que eu nunca chorei vendo uma coisa assim dessas. Eu fico muito reflexiva, sabe? Quando eu vejo coisas cruéis, coisas realmente, problemas graves da humanidade, eu não sei, mas eu acho que eu nunca chorei. A única, eu acho que eu só chorei até hoje em alguns lugares assim, tipo Osaka, gente, quando eu tô em Namba. Não, acho que não teve uma vez que eu fui pra Namba assim, tipo, ai, fui pro Japão de férias ou fui fazer alguma coisa no Japão. E daí vou em Namba, toda vez pelo menos uma choradinha eu vou, porque é o meu lugar favorito do mundo, significa muito pra mim, já falei isso algumas vezes aqui, mas de resto eu não sou uma pessoa muito emocionada, sabe? Assim, não sou muito de chorar nos lugares, daí tô falando isso, daí a próxima viagem que eu vou fazer, sei lá pra onde, vou pra Pindamonhangaba e gravo um vídeo chorando, né? Não sei, pode acontecer. Mas no geral, não, gente, eu não chorei nenhuma vez lá, assim, eu fiquei triste, lógico, porque daí várias coisas que eu já tinha, tipo, lido sobre, estudado sobre, que eram bem horríveis, assim, bem à tona, e tem vários lugares, assim, eu até postei, assim, no Instagram mesmo, no feed, eu postei as fotos e as histórias das coisas embaixo, assim, tem aquele anjo do apocalipse, que pra mim é aquela história mexe muito comigo também por causa da questão religiosa, assim, das pessoas elas não se sentirem amadas por Deus, da forma como elas se colocaram ali. Essas coisas me deixam reflexiva, entendeu? Eu fico chateada, mas não é um chateada de chorar. Mas eu tenho sentimentos, gente, eu juro, assim, queria explicar isso. Mas eu tenho sentimentos, só que diferente. Não que eu não tenha os sentimentos, entendeu? Eu reconheço a tristeza e reconheço a importância histórica e respeito muito e, tipo, gostaria de honrar aquelas pessoas, só que eu não fico emocionada dessa forma, assim, de chorar. E olha que eu sou bem chorona, viu? O Emanuel, a gente já conheceu o Emanuel pessoalmente, porque ele foi lá na igreja umas 2 semanas. Ele perguntou se eu sinto que ter esse tempo e aproveitar a vida longe da internet está sendo melhor, compartilhando apenas o necessário e conveniente com vocês. E sim, está sendo bem melhor. É uma coisa recente, né? Então eu não consigo assim fazer todo um panorama sobre isso, mas está sendo bem melhor. Não sei, tô me sentindo bem melhor e acho que tô sendo bem mais sincera com vocês. Mas não tô tão longe assim, eu acho que eu tô mais longe do YouTube, dos vídeos, por causa daquilo tudo que eu conversei com vocês no último vídeo. Mas no Instagram eu tô super presente, eu sou muito viciada em fazer stories, né, em ver stories também. Mas é isso, assim, no geral tá sendo muito bom. E eu acho que é bom pra vocês também, eu sinto que tá sendo muito bom pro nosso relacionamento. A Natália Takenobu, maravilhosa, uma das minhas melhores amigas, que ficou com a Maple enquanto eu fiz essa maravilhosa viagem. Ela perguntou se tem coisa pra comer lá ou se eu levei lanchinho, porque é a nossa cara fazer esse tipo de pergunta, né? Os dois, amiga, tem coisa pra comer lá e eu levei lanchinho, por quê? Porque tem um almoço num restaurante lá numa cantina. Você fala se você quer vegetariano, frango ou porco, assim, pelo menos no meu dia. Daí tinha uma sopa de vegetais lá, que eu acho que era beterraba ou alguma outra coisa. Tinha salada de repolho, tinha batata assada. E daí eu escolhi porco, e daí tinha tipo um steak de porco. O steak era bem gostoso, a batata, o resto eu comi meio por necessidade. Tinha um pão doce recheado de figo para sobremesa também. Quem escolhe vegetariano se dá um pouco mal, tá, gente? Porque daí é só tipo um arroz, igual a gente fala que é arroz à grega aqui, sabe? Que é aquele arroz com cenoura picada, vagem, assim, só que bem simples. Então se você é vegetariano, talvez seja legal você levar um lanchinho mais reforçado. Eu levei um lanchinho só pra comer no fim da tarde, porque assim, a gente sai pra esse passeio, aliás, é a próxima pergunta da Natália, se tem hora pra chegar e se tem hora pra acabar. Tem. Você chega lá 7h30 pra poder sair com a van e a van ir até Chernobyl e fazer todo o passeio. E você sai de Chernobyl às 6 horas da tarde, já tá bem escuro, ainda mais no inverno, né? Daí você sai e chega umas 7h30, 8 horas. Então, assim, é um dia inteiro de passeio, e daí só tem essa refeição, e se você sentir fome ou sede lá, você se ferrou, porque não tem, tipo, não tem nada, sabe? Então, assim, leva lanchinho e leva água, sabe? Se garante, porque deve ser muito ruim, assim, tá, tipo, agoniado com fome ou sede lá, porque eu fiquei agoniada de vontade de ir no banheiro, porque tem pouquíssimos banheiros, daí chegou uma hora que eu queria muito fazer xixi e não dava. Eu já fiquei meio tipo, ai, tava na antena, tava no fim já. Eu fiquei, nossa, nem quero, sabe quando eu tava, tipo, impaciente, nem curti tanto, assim, o momento da antena, apesar que era um momento bem doido, mas enfim, nem curti tanto, porque eu queria ir no banheiro. Daí eu acho que ficar com fome, sabe, com sede,
ter outros momentos de não curtir tanto, não vale a pena. Daí a Aline Castão, que também é uma das minhas melhores amigas, gente, tenho as melhores amigas de todas, olha, que fazem perguntas realmente edificantes. Ela falou várias coisas muito legais que eu não vou ler, porque senão vai parecer que eu tô puxando sardinha pra mim mesma, porque ela me deu um ótimo feedback nesse comentário. Mas aí ela perguntou também, ela falou, eu vi que uma das reportagens que assisti após ver seus stories, gente, porque ela viu os meus stories, daí ela foi estudar mais sobre, porque ela ficou interessada, sério, que sonho. E ela disse que há algumas autorizações necessárias para acessar a usina e outras áreas da explosão. Que essa burocracia é responsabilidade da agência que eu contratei? Sim, mas eu tenho que fornecer os meus documentos, as minhas informações, eles pedem algumas coisas, mas não são tantas também, mas eles pedem, e daí eu dou pra eles, daí eles fazem toda essa burocracia. Essa agência que eu escolhi na verdade porque o Antônio, que é um amigo incrível que eu tenho, que coincidentemente foi pra Chernobyl 15 dias depois de mim, tipo, qual a chance, né? Tipo, a gente sempre quis fazer essa viagem, mas daí a gente fez, só que separados e com um intervalo muito pequeno, o que é péssimo. Mas eu vou deixar o Instagram dele aqui embaixo também, porque ele faz viagens muito loucas por coisas muito loucas, tipo essa. Vai que vocês gostam, se interessam, né? E ele me indicou, e daí ele me indicou justamente porque é a agência que começou, assim, a agência que inventou esse passeio, é a agência que eu fechei. Então eu achei eles mais organizados e eu achei eles mais respeitosos também, porque tem muitas agências que eu entrava no site e eu sentia que ia ser uma vibe meio aquele programa Turismo Macabro, sabe? Que eu acho que de certa forma acaba desrespeitando um pouco a história do lugar. Daí essa agência, além dela não desrespeitar a história do lugar, dela ser muito responsável, ela ainda fez toda a parte burocrática pra mim. A única coisa que daí lá, assim, eles já me davam as guias, já davam todas as coisas assim que eu tinha que mostrar, assim, que eles já tinham feito pra mim quando eu ia passar pelas barreiras militares, eu já tinha tudo pronto, que eles já tinham preparado, foi ótimo. Daí ela perguntou se tem alguma restrição para pessoas portadoras de alguma doença específica. Sinceramente, Aline, eu acho que, ainda mais no inverno, né, eu acho que no verão também, mas olha, eu acho que se você tem alguma dificuldade, assim, de mobilidade, sabe? Por exemplo, se você usar cadeira de rodas, eu acho que não dá pra fazer esse passeio. Tipo, dá, mas você vai perder muito, sabe? Porque assim, muita escada, muita rampa. Na verdade, Kiev eu acho que deve ser muito difícil para um deficiente, porque eu não achei que a acessibilidade está tão implantada lá ainda, e essa é uma coisa que eu sempre reparo quando eu viajo, mas lá eu achei que deve ser muito difícil. Eu acho que para quem não pode ficar subindo escada, sabe, essas coisas, lá é bem complicado, porque em muitos lugares as coisas mais legais são no segundo andar. E o chão, gente, dos prédios, tipo, tá em frangalho, sabe? É tipo madeira, pedaço, assim, o lugar tá meio que se decompondo, né? Então, eu acho que infelizmente não é um passeio legal pra quem tem, assim, a locomoção reduzida, sabe? Alguma dificuldade, acho que seria... Daí eu acho que seria o caso de pegar e com algum amigo, alguma coisa, mas assim, não ir num grupo, tentar reservar, porque você tem essa possibilidade, assim, é mais caro, mas você tem a possibilidade de fazer o passeio sozinho com o guia. Daí eu acho que seria o caso, porque eu acho que não dá pra ir em todos os lugares, daí talvez, assim, o guia conseguisse dar uma adaptada no roteiro, se for alguém que tem, assim, a locomoção reduzida. E ela perguntou se tem alguma papelada que eu preciso levar aqui do Brasil. Daí não tem, é só as coisas que, assim, a agência vai pedir pra você, mas eu já tinha enviado por e-mail. E são coisas bem simples, assim, não tem nada. Muita gente me perguntou se eu tinha que levar algum exame, alguma coisa. Não, gente, não tem que levar nada disso, são só documentos seus, assim, pessoais, de identificação, coisas de hotel, coisas assim. Então é bem básico, não é difícil. É só, assim, você ter cuidado com a agência que você vai escolher por causa dessas coisas que eu falei mesmo. Tem muitas agências que fazem esse passeio, mas tem muitas agências que, assim, tipo, são microagências e eu vejo que todas elas se juntam e fazem uma van. Daí eu não acho que é muito legal, sabe? Mas essa agência que eu fiz o passeio, eu achei incrível e eu vi que tem outras grandes também. Eu realmente escolhi essa porque foi a agência que inventou esse passeio, foi a agência que começou a fazer esse tour em Chernobyl e eu achei eles muito organizados, muito sérios. A Cataíra perguntou pra mim quais livros e blogs que eu li antes de ir. Assim, acho que livro só tinha lido Vozes Chernobyl mesmo já faz tempo. E eu não li nenhum blog antes de ir, porque eu não conheço, assim, nenhuma blogueira, nenhum blogueiro que eu sigo que já tenha ido, assim, pra Chernobyl ou ainda pra Kiev mesmo. E daí eu acho que pesquisar no Google e ler informações, assim, não sei. Eu sempre acho que blog é muito mais legal, assim, pra você ver a experiência da pessoa, porque você já se identifica com a pessoa, porque você já traçou, assim, mais ou menos como que é a pessoa, e daí você vê como ela reage naquele espaço do que
pra ter uma informação super completa mesmo, sabe? Então eu não li nenhum blog sobre isso. E daí esse livro que eu já citei, mas eu li quando eu cheguei lá, né? Daí a Julia Lane, ela perguntou se eu recomendaria a Ucrânia para mulheres que querem viajar sozinhas. Eu não sei a Ucrânia como um todo, né? Porque eu só fui pra Kiev e pra Chernobyl. Eu recomendaria sim, achei bem tranquilo. Não achei, assim, os lugares que eu fui, assim, não achei perigoso, sabe? Achei bem de boa. Então recomendaria, né? Mas eu não tava sozinha, então eu não posso dar toda a certeza do mundo. Mas em nenhum momento eu achei que seria estranho se eu tivesse em determinado lugar que a gente foi sozinha, sabe? Então eu acho que eu recomendaria sim. Aliás, a Mayara Martina, ela perguntou coisas que eu já respondi, mas ela também perguntou se eu tive medo ou se eu senti algo diferente na viagem. Assim, eu não sei porquê, mas eu me senti muito cansada. Eu sentia muita dor no meu corpo, eu não sei se é porque tava nevando muito e era difícil andar e a gente andava tipo 15 quilômetros por dia, tipo fácil, fácil, fácil. Talvez seja por isso, então acho que foi isso que eu senti de diferente. E medo eu só senti em um lugar, porque não me lembro agora, mas tem um lugar nesse livro que quem mora aqui em São Paulo e lê, vai ler e vai falar, nossa, parece que é tipo o Expo Center Norte da Ucrânia, né, de Kiev. E eu fiquei muito com essa impressão, mas o Jorge disse que não. O Jorge disse que era tipo... Ele escreveu que ele achava que era tipo um Sesc Consolação, um Sesc Pompeia. Ele falou que, não, eu acho que é mais Sesc Pompeia do que o Expo Center Norte. Daí a gente entrou no site do lugar e eu falei, não, parece um Expo Center Norte. Daí quando chegou lá, claramente que eu estava certa. E daí ainda por cima era um Expo Center Norte quando não tá tendo feira, assim, tava fechado. E parecia muito uma cidade fantasma, sabe? Porque tinha umas barraquinhas que pareciam de quermesse, só que não tinha nada dentro, mas estava aceso. E parecia muito aquelas coisas, parque de diversões, quando um palhaço assassino vai correr atrás de você. E daí foi bem terrível, mas daí a gente começou a andar super rápido pra tentar pedir um Uber de volta. E daí a gente acabou entrando num shopping de casacos de pele, que eu não sei o que me deu mais medo, ficar lá fora, junto com o palhaço assassino, ou lá dentro, junto com os casacos de pele, assim, foi... Aquele dia foi louco, mas foi aqui, foi uma história pra contar, né? Então foi um medo, mas foi um medo bom e no fim foi um medo engraçado, mas acho que foi coisa que me deixou com medo mesmo. E ela também perguntou sobre os animais de lá, tem muitos animais abandonados, se a radiação os afetou de qual forma. Assim, quem leu Voz de Chernobyl sabe que na época foi terrível, porque assim, as pessoas não podiam levar os animais mesmo, porque o pelo deles absorvia muita radiação. Tipo, assim, foi bem triste isso, e daí eles sacrificavam os animais, daí eles começaram a sacrificar os animais de formas muito bizarras. Daí, com o passar do tempo, assim, tipo, nasceram novos cachorros, né, novos animais lá, e esses animais, eles eram bem saudáveis, assim, de algum motivo, tipo, esses animais, eles eram saudáveis, por mais que humanos, bebês, não fossem saudáveis nascendo lá, os cachorros eram. Eu sei que algumas ONGs levaram cachorros de lá para serem adotados nos Estados Unidos, isso já há um bom tempo. Lá tinha uns cachorros, assim, mix de cachorro com lobinho, sabe? E os guias, as pessoas todas conhecem eles, assim, pelo nome, sabe? Os cachorros nascem, crescem lá e são amiguinhos de todo mundo. Eu acho que eu vi uns 4 cachorros, assim, mas eles eram bem cuidados, assim, porque virou meio que cachorro da galera, sabe? Todo mundo que trabalha lá meio que cuida do cachorro, então hoje em dia foi legal. Mas antigamente a vibe do cachorro era bem tensa, né? Daí, outras pessoas me perguntaram qual a sensação de estar lá, qual a energia do lugar, mas eu acho que é muito aquela pergunta do que eu senti, né? Que eu já contei para vocês. Esse negócio de energia, sempre acho um pouco estranho, porque eu nunca sei se é como eu tô me sentindo, ou se é como o lugar parece, mas acho que eu expliquei bem mais ou menos sobre como eu tava me sentindo. Eu não sei, eu acho que como eu já conhecia a história, as minhas expectativas estavam bem alinhadas, assim, sobre a vibe do lugar, sabe? Então, é uma vibe triste, sabe? É um lugar triste, mas não é... É que eu já vi gente falar sobre esse negócio de energia do lugar, da pessoa ir no lugar e a pessoa passa mal, e a pessoa se sente mal só por estar no lugar. Eu acho que comigo, assim, a experiência não foi essa, pelo menos. Daí a Giana perguntou, né, se eu estando lá, se eu me imaginei na situação dos moradores daquela cidade, tendo que abandonar, sair do meu lar de repente, saber que eu nunca mais poderia voltar a morar lá. Então, só que assim, esse que é o grande problema, que quando os moradores saíram de lá, eles não sabiam que eles não iam voltar a morar lá, né, eles foram avisados que eles iam sair por 3 dias somente, porque
a KGB, a União Soviética, eles fizeram de uma forma assim, para que eles tentaram esconder até o último segundo de todo mundo que estava acontecendo. E daí teve gente que demorou para sair de lá uma semana até evacuar a cidade, porque eles não tinham como tirar as pessoas e eles evitavam ao máximo tirar as pessoas. E daí quando eles tiraram as pessoas, eles falaram que seria por 3 dias. Então eu acho que essas coisas me deixam mais tensa e mais triste do que imaginar as pessoas, ainda que seja tudo muito triste, mas pra mim é muito bizarro pensar que tem gente ruim nesse nível, sabe? Que coisas de poder assim faz com que as pessoas influenciem negativamente a vida de milhares, milhares, milhares de pessoas. É muito bizarro. A Gabriela Prodotimi, eu não sei se fala assim, ou Gabriela Prodotimi, ela perguntou se é seguro, né? Eu disse, ela falou o país em geral, eu não sei, eu sei Kiev, eu sei que eu me senti segura o tempo inteiro. Eu sei que eles falaram que tem algumas coisas assim, furto, mas sinceramente não deve ser muito, porque pra quem mora em São Paulo, aquele lugar parecia muito seguro. E daí ela perguntou onde eu fiquei, né? Essas coisas todas, aliás, eu vou deixar os links aqui embaixo mesmo. Perguntou porque eu decidi por lá. Eu sempre quis conhecer Kiev e eu acho que depois que eu entrei para Hillsong também, que eu comecei a ouvir falar mais assim sobre a Hillsong de Kiev, eu não sei, eu fiquei muito curiosa para ver como que era tudo e como que era um lugar que eu não sabia ler nada, né, por causa do alfabeto ucraniano, que é ainda um pouco diferente do alfabeto russo. Fiquei assim muito curiosa com tudo e tinha Chernobyl, né, que era um grande sonho meu. E daí também ela perguntou onde pode comer uma boa comida ucraniana. Daí eu descobri nesse livro também que tem um restaurante lá que é muito tradicional, que tem comidas assim, todas essas comidas mais importantes que você tem que comer na Ucrânia. Tem lá, chama Yaroslava, a gente foi. Cara, delicioso, sério, muito bom. O atendimento deixa um pouco a desejar, mas só um pouco também. A comida, tipo, muito boa, e foi um dos lugares mais baratos que eu comi, assim, nem acreditei que era um restaurante tão tradicional, porque, assim, eram pratos, assim, realmente uou, sabe? Tipo, eu comia um filé de vitela com cogumelos e creme de queijos e um purê, acho que de batata doce, alguma coisa assim. E também algum drink bem bom e deu, tipo, 40 reais. Era, tipo, uou, bem legal, sério. Tem que ir no Yaroslava, porque era muito gostoso e nesse livro fala que é muito a tradicional comida ucraniana. E eu achei ótimo. E por último, a Valesca, ela me perguntou se eu sinto efeitos da radiação durante ou depois da viagem. E não, assim, eu acho que essa é a dúvida de todo mundo, né? Eu falei resumidamente, mas sério, eu não sei que você se exponha, assim, a um nível muito alto de radiação, você não tem como sentir nada durante, assim. As pessoas que se sentiam... As pessoas que tiveram intoxicação, né, porque a radiação ela deixa você intoxicado, assim, você vomita, sabe, você tem uma intoxicação muito forte. São pessoas que tiveram contato direto, sabe, são pessoas que chegavam muito perto, assim, da radiação ou de coisas radioativas, assim, por exemplo, tem uma história que num hospital, acho que um cara do corpo de bombeiros, ele chegou para ser atendido, ele tirou a roupa dele, ele jogou, tipo, jogaram no canto, e a roupa tá no canto até hoje, porque, assim, como é que vai mexer naquela roupa, sabe? A roupa ainda é muito radioativa, que você mede ali é muito radioativo. Mas a não ser que você tenha contato com essas coisas, não tem como você ter, sabe, uma reação assim instantânea, é uma coisa que você vai... Infelizmente, assim, o efeito da radiação é que ele intoxica, né, assim, células, ele quebra parte do seu DNA. A radiação, os efeitos que ele tem são muito nocivos à saúde, mas é uma coisa que você vai perceber mesmo ao longo prazo, né, com doenças terríveis, assim, câncer, coisas bem graves, só que é uma coisa que é bem segura nesse tipo de passeio que eu fiz, né, eu não tive contato, assim, com nada que fosse de fato radioativo de uma maneira prejudicial pra mim. Eu tive exposta à mesma radiação que eu tô, por exemplo, se eu tirar, sei lá, 3, 4 raios-x, sabe, uma coisa... Assim, o que o meu corpo absorve é muito pouco, então é totalmente seguro, então eu realmente, assim, eu não sofri nada lá. E eu acho que eu não vou sofrer nada nunca também. Eu acho que essa viagem foi só um aprendizado, sem tragédia, sem doença. Realmente acho que eu só trouxe histórias pra contar, aquelas bem românticas. E bom, gente, é isso. Esse vídeo, cara, ficou muito grande. Se você chegou até aqui desse vídeo, você é um verdadeiro guerreiro. Mas ao mesmo tempo, se você chegou até aqui desse vídeo e você achou interessante, eu queria deixar a dica pra você se planejar. De repente, se você um dia for fazer uma viagem pra Europa, alguma coisa assim, pra você dar essa esticadinha, pra você conhecer Kiev, pra você conhecer Chernobyl. Eu aprendi muito nessa viagem, foi uma viagem muito legal. É um destino que eu realmente indico pra vocês, acho que vale a pena. Não é um lugar que as pessoas vão o tempo inteiro, mas não sei, eu realmente acho que um dia
as pessoas vão começar a ir mais pra lá, porque é uma cidade que tem muita coisa legal, fica perto de muitos lugares legais, é muito bonita, a cultura é muito rica e é muito diferente. Então é isso, gente, fica a dica, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Mil beijos e até a próxima, tchau!